Bom dia, Chodesh. Eu pretendo começar hoje mais um capítulo, mas só para concluir, a gente falou da última vez sobre a Halá. A gente está falando sobre a mitzvah da Halá, que não tem nada a ver necessariamente com o Shabat. Qualquer massa que você for fazer, se ela se enquadrar nessas quantidades, etc., a pessoa teria que fazer a Halá. Mas surgiu muitas dúvidas em relação à Halá do Shabat, então vamos falar um pouquinho sobre as Halá do Shabat. Até a gente chegar nas leis do Shabat vai demorar, então vamos já adiantar. Então, a Torá conta para gente que na sexta-feira caía sempre o maná em porção dupla. O povo que estava no deserto, todo dia caía para eles, chegava um delivery do Rappi na casa deles com todas as, com um pedaço, com uma parte do maná, e esse maná ele sustentava eles ao longo dos 40 anos. Na sexta-feira, Hashem fazia que via uma porção dupla. E assim, no sábado, eles não podiam sair para pegar o maná. Então era o único dia que eles podiam e deviam guardar de um dia para o outro. Nessa paraxá do Man, a Torá traz a palavra Hayom, hoje, 3 vezes, dizendo que hoje vocês vão receber, e assim por diante. E sobre essas 3 vezes, os sábios deduzem que nós precisamos fazer 3 refeições no Shabat. 3 refeições no Shabat são sexta-noite, sábado no almoço e sábado depois do Minchá, chamada Seudá Shlishit. Como a gente faz elas? Com essas 2 halot. Yom Tov se compara com Shabat nesse aspecto, então Shabat e Yom Tov são os dias que a gente precisa ter 2 halot. Certo? Em todos os momentos? À noite, de dia no almoço e à tarde. 2 novas depois. Não precisa ser 2 novas. Você pode usar, por exemplo, você pode usar uma para completar durante as 3 refeições. Vamos supor, você tem 2 halot, uma preta e uma branca, só para uma integral, e uma farinha branca normal, só para distinguir. Então, eu posso pegar 2 halot, a preta com a branca, e aí eu abro só a branca. Dia seguinte, eu pego a halá integral e coloco alguma nova halá branca. Abro só a branca. Terceira vez, a mesma coisa. A que acompanha pode ser sempre a mesma. Uma eu vou ter que cortar. Eu não entendi. Por que as 2 halotes? Porque na sexta-feira, no deserto, caíam porção dupla do maná. Então, a gente usa 2 halot. Certo? Então, essa é uma regra. Outra regra, que as halot precisam estar inteiras. Quando você fala de ter 2 halot, não é 2 metades, 2 cortadas, são 2 halot inteiras. Que, aliás, aqui uma regra geral, que não tem a ver com Shabbat, sempre que você for fazer uma brachá, é melhor você fazer uma brachá sobre um alimento que está inteiro. Então, se você tem um pão, pegar o pão francês, é melhor você fazer sobre um pão que está inteiro do que metade de um pão, porque é mais kavod para brachá. Uma fruta, a mesma coisa. É melhor você fazer com ela inteira do que ela cortada. Agora, tem algumas frutas que vai demorar muito até você conseguir abrir, etc. Então, você pode deixar ela já descascada. Se você conseguir manter ela inteira e só na hora você dá uma cortadinha, tudo bem. Se não, vai ser muito complicado, vai ter uma distância muito grande entre a brachá e a hora de você comer. Abacaxi, por exemplo, se você fizer a brachá com ele inteiro, vai ser complicado. Mas o conceito de fazer com ele inteiro não é só no Shabat. O Shabat é mais, além da brachá, tem a questão de ter os 2 pães inteiros para você poder fazer a mitzvah adequadamente. Então, essas halot, obviamente, tem que ser kasher, tudo que entra na nossa casa é kasher, mas mais ainda, mais um detalhe importante, a gente falou de que, uma vez que halá significa um pão que foi tirado dele, aquela massa, aquele pedaço, então, obviamente, para você poder fazer halá, tem que ser de uma halá, de um pão que foi feito da maneira que tiraram dele a halá. Certo? É? Abacaxi é fácil, melancia é difícil. Melancia, pega uma jaca. Uma jaca. Por exemplo, no caso aqui pode ser uma halá e uma matzá. Sim. E qual outro pão que pode ser também? Outra... O ideal é que sejam 2 pães que sejam amotzi. Esse é o correto. Então, a matzá, para nós, é amotzi. Então, eu posso ter um pão e uma matzá. Não tem muitas outras opções. E 2 matzás. 2 matzot pode ser também. Você pode comer matzá o ano inteiro, não tem problema nenhum. Importante que seja um pão amotzi. E 2 matzás? 2 matzot, não tem problema. Tem que estar inteiras. Às vezes elas estão quebradinhas, então tem que estar inteiras. E essa maçã que nós compramos não tem vencimento. A matzá não tem vencimento. Ela veio lá do Egito. Sobreviveu 3.000 anos. A Rose le gusta comer.
O ano inteiro. Cuidado que às vezes bicha. Sim, eu sei. Dúvidas? Ok. Então, tem muitos detalhes em relação a halá, como a gente segurar, como cortar e etc. Só vou lembrar que quando a gente tem pão na mesa, independente se é Shabat ou não, ou mesmo quando não tem pão, é sempre bom você deixar um saleiro na mesa. Porque a nossa, diz a Gemara para a gente, hoje que nós não temos o Beit HaMikdash, não temos o templo e não temos mais o altar, a nossa mesa é o nosso altar. No altar, a Torá diz para a gente que sempre tinha que ter sal. Todos os sacrifícios eram mergulhados no sal. Assim como a gente vai estudar agora, a próxima alahá vai ser sobre salgar a carne. Então, sempre se deve ter sal na mesa, e ainda a gente costuma pegar a halá e mergulhar ela, tocar ela no sal. Alguns fazem 3 vezes. Mas a ideia é que tenha sal, e o pão vai ser como se fosse o teu sacrifício, então tem que ter esse sal. Principalmente essa regra é no pão, não em qualquer outro alimento. Mesmo que o nosso pão já é feito com sal, normalmente, na receita já tem sal, ainda assim a gente faz questão de colocar ele no sal. Por exemplo, agora no Rosh Hashanah, a gente está chegando no Rosh Hashanah. Boa. Algumas pessoas fazem na halá o sal e depois o mel. Ou e algumas pessoas só o mel. Qual é o correto? Tá, muito bom. Então, o Rosh Hashanah, bem lembrado, não só Rosh Hashanah, mas a gente faz isso o mês inteiro de Tishrei, a gente costuma mergulhar no mel. Porque aí a ideia é que agora a gente está no mês de festa, a gente quebra a gente come simbolicamente coisas que vão lembrar a gente da doçura, e vai trazer para a gente doçura, etc. Então a gente mergulha no mel. Porém, muitos costumam, depois de fazer, você fez a tua mitzvah, você já comeu a halá com mel. Aí na refeição você pega uma halá, um pedaço e come com sal. Não é a primeira coisa que você faz, você depois pega a halá e come no sal, para manter esse costume de ter o halá com o sal. Mas o sal tem que estar na mesa de qualquer jeito. Mas poderia comer ajalá o matzá todo o ano inteiro comer. Pode comer o ano inteiro. Fazendo a brachá, você pode comer o ano inteiro. Comer. A única vez que você não pode comer matzá, boa. Então, pela lei, a rigor, só na véspera do Pesach não pode comer. E o costume é não comer um mês antes, para você comer com vontade a matzá no Pesach. Dúvidas? Mais uma exceção, que a matzá que nós comemos na noite do Seder, a gente também não coloca sal. E o motivo é para você sentir a matzá puramente, que tem uma mitzvah de comer a matzá literalmente, então, nessas 2 noites, você não coloca o sal. São exceções à regra. Certo? A palavra lechem, em hebraico, que é pão, tem as mesmas letras da palavra melach, sal. Hashem, quando ele fez um segundo dia, ele dividiu as águas de baixo reclamaram para Deus. Não é só a gente que reclama. Espera aí. Por que essas águas foram para cima e nós ficamos aqui embaixo? Subir, significa algo mais perto de Deus, assim por dizer, mais espiritual. E Deus falou, não se preocupa, vou te recompensar. E aí, quando veio o templo sagrado, quando vieram os sacrifícios, Deus fez essa mitzvah, e nós sempre vamos precisar ter o sal marinho, e o sal dessa maneira foi recompensado. E muito melhor do que aquele que ficou perto de Deus, porque a partir dele a gente faz uma mitzvah. Não tem nada mais elevado que uma mitzvah. Então a gente faz questão, a linguagem é Melach Brit Olam. O Melach é um pacto eterno. Sal não estraga. Pode até pegar umidade, ficar mais duro, mas o sal por si, ele nunca estraga. Então Hashem fez com ele esse pacto, um pacto eterno, assim como o próprio sal, ele não estraga, de que eles vão ter essa recompensa, que mesmo, e hoje mesmo que a gente não tem o sacrifício, ainda a gente coloca o sal na mesa. Até um período onde o sal era equivalente a dinheiro. Salário, daí vem, salário. São 2 coisas que não estragam, a matzá e a sal. Matzá estraga mais fácil que o sal. Depende de onde você guarda e como você guarda. Parece que o Mel também não. Mel também não. Fica duro, Ele fica duro, encontraram mel de 2 milênios atrás. E era edível, dava para comer. Eu não testei, mas Não teria coragem, né? colocaria no laboratório primeiro. Mas sim, realmente o mel, as Dura bactérias, muito, né? ele tira as bactérias. Por isso o pessoal usa quando está gripado, etc. Porque, Dúvidas? Halá, matzá, Shabbat, Yom Tov. Ok, se uma pessoa não tem halá,
Se ele só tem uma halá, por exemplo, então ele pode, falei da outra vez, ele pode completar para fazer a segunda com mezonot. Se ele não tem, então ele pega um pão mezonot e vai ser a segunda dele, principal que ele fez o amotzi. Se ele não tem halá, ou ele não pode comer halá de jeito nenhum, ou qualquer pessoa alérgica a glúten, tem matzah sem glúten, mas ele é alérgico a qualquer tipo de derivado de trigo, etc. Então, tem uma maneira da pessoa poder fazer a seudá. Como que a pessoa faz isso? Ela toma o copo de vinho do kiddush e depois toma mais um copo de vinho. Por quê? A ideia é você tornar essa refeição algo importante. Então, se você não tem a halá, em último caso, você pode fazer 2 copos de vinho. Ou quem fez o kiddush toma um, e você que não fez o kiddush, você pode tomar um copo de vinho e vai ser suficiente. E aí você vai fazer o borei priagafen e você vai fazer a tua refeição, tem que fazer a brachá em cada alimento, e no final só vai ter a brachá final sobre o vinho e etc. Então, essa é uma situação que acontece, quando acontece, sabe? Vai acontecer esse ano. Esse ano está entrando. O Pesach, ele vai cair no sábado à noite. Certo? Pesach é sábado à noite. Na véspera do Pesach, a gente já não pode comer hametz a partir das 10 horas da manhã. Ou seja, sábado de manhã, a última hora para você poder comer halá, vai ser às 10 da manhã. Espera aí, vai ser Shabbat. Que horas eu acabo a reza no Shabbat? 11h30, meio-dia e meio, meio-dia. Então, eu não vou conseguir fazer halá. Tá, então vamos fazer o quê? Matzá. Já é Pesach, quase Pesach. Eu não posso comer matzá, porque é véspera de Pesach, eu não posso comer matzá. Aí, o que eu faço? Não come nada, eu tenho a mitzvah. Se eu digo não como nada, eu tenho a mitzvah de comer, porque é Shabbat. Certo? Então, a gente está numa situação difícil. Quais são as soluções? Solução número 1, faz o minyan cedinho. Acaba, ou pelo menos chega até depois da leitura da Torá, que provavelmente é o que a gente vai fazer aqui, antes desse horário das 10 horas. Você faz o Kiddush, você pode fazer o Amotzi, faz o Birkat Amazon, você não pode deixar sobrar nada, absolutamente nada dessa halá. Em ideal, você corta inclusive com a mão para não pegar nenhum tipo de garfo, faca, que vai ficar sujo, etc. E aí você come, não deixa nenhuma migalha. Tem outras soluções, fazer através de um goi, o que sobrar é dele, etc. E aí você depois continua a reza, ou depois que já terminou a reza, você já está feito. Aí você tem o dia inteiro agora. Não dá para preparar o cedo, não vai adiantar nada, tudo já tem que estar pronto de antes, a maioria, porque vai ser Shabbat, você não pode preparar para sábado à noite. Essa é uma opção. Opção número 2, se você não acordou a tempo, ou não quis acordar a tempo, então você vai fazer essa saída que eu falei de tomar 2 copos de vinho. Não tem outro jeito a não ser tomar 2 copos de vinho. O primeiro é pelo kiddush, o segundo é pela refeição. Você não pode comer nem matzá, nem halá. O oposto às vezes acontece, a pessoa não ter vinho lá. Bom, aí tem a situação que a Faz pessoa não tem kiddush vinho. com pão, né? Então, se a pessoa não tem vinho na sexta-noite, ele faz o kiddush com o pão. Como que a pessoa faz isso? Então, a pessoa faz as partes iniciais do kiddush, mismor da vida, etc., até chegar, até ele chegar no Yom HaShishi. E aí ele vai lá, faz Netlat Yadayim, aí ele pega as 2 halot, faz o Yom HaShishi, faz o Hamotzi Lech Minaret, fez Borei Priagafen, e aí ele termina o kiddush, e aí ele corta a halá, ele come a halá. Shabbat de dia, a pessoa não deve fazer com halot. Shabbat de dia, a pessoa pode fazer com uma cerveja, com um whisky, uma vodka, quem tiver fígado para isso. Então, isso é de dia. Avdalá, a mesma coisa, também vai fazer com uma cerveja, vai fazer com alguma coisa, Hamar Medina, uma bebida importante naquele país. Mas tem que ter álcool. O ideal é ter álcool. Tem discussão se, por exemplo, na Inglaterra, um chá é chamado importante. Talvez no Brasil, um cafezinho, seja, mas tem discussão. É melhor você garantir com uma cerveja, uma bebida alcoólica, que ela é mais importante. Uma dúvida. Principalmente no Shabbat, no sábado. Aí, está na sinagoga, faz o kiddush para todos que estão lá, né? E faz, por exemplo, com cerveja. Então, vai fazer chacó. Mas eu vou tomar vinho. Aí você tem que fazer o teu Borei Priagafen, claro. E ao contrário também? Se você ouvir o Borei Priagafen, então existe uma regra seguinte. Quando a gente faz o Amotzi, por exemplo, você já não precisa fazer mais nenhuma brachá, tá certo? Tirando uma fruta, uma sobremesa. Existe uma regra que o vinho, ele é o chefe de todas as bebidas. Então, se, por exemplo, eu comecei tomando um vinho,
aí depois eu quero tomar um suco, uma Coca-Cola, eu não vou fazer brachá. O Borei Pri Hagafen, ele já inclui todas as outras bebidas. Então, quando isso acontece com mais frequência, eu escuto o Kiddush, principalmente Shabbat de dia, que às vezes escuto o Kiddush, não faço a Motzi direto, e aí eu quero, depois que eu escutei o Kiddush, eu vou tomar água, vou tomar qualquer bebida. Então, se eu ouvi o Borei Pri Hagafen dele, eu falei amém, e em seguida eu tomei vinho, então, eu já fiz o Borei Pri Hagafen. Na hora que eu escuto a brachá, aproveitei dessa brachá, então, eu já fiz o Borei Pri Hagafen. Eu não devo mais fazer agora sheakola em qualquer outra bebida. Agora, se eu não bebi o vinho, etc., aí não adianta. E se o Abraham foi com Chacol? Se a brachá dele foi com sheakola, em seguida você tomou uma cerveja também, então o sheakola dele valeu para você. E aí você já não precisa fazer mais brachá, não deve fazer mais brachá. Mais dúvidas? O suco de uva também conta. Suco de uva, boa. Você pode fazer um kiddush com suco de uva, ou qualquer um kiddush de dia, de noite, etc., mas não é o ideal, não é a mitzvah ideal. Por quê? Toda a ideia de você, por que os sábios colocaram vinho? Na verdade, a mitzvah de você receber o Shabat, santificar o Shabat, você falar, hoje é Mekadesh, é Shabat, Deus santifica o Shabat. Mas os sábios, eles mostraram para a gente que certas ocasiões, para você tornar elas ainda mais importantes, dar a importância, o kavod necessário para elas, você coloca um copo de vinho. Um casamento, um Brit Milá, Sheva Brachot, e assim por diante. Então, o Kiddush, Avdalá, você faz com vinho. Você fazer com suco de uva, pode, mas não é o ideal, porque toda a ideia é trazer uma importância. Não se compara a importância de um vinho para a importância de um suco de uva. Uma dica que eu uso bastante, sou meio sensível a álcool, então eu pego um copo pequeno. Você pode pegar um copo, o mínimo para você tomar é 86 ml, pode ser um pouco menos até, mas para garantir 86 ml, você bebe do copo, então se você pegar um copo de 100 ml, por exemplo, você dá tranquilo, sempre vai cair um pouquinho, então não pega exatamente 86 ml, que provável que você não vai tomar os 86, ainda se às vezes dá para as outras pessoas, então pega um copinho pequeno, aí você não precisa tomar muito. Então, se alguém não consegue tomar muito álcool, etc., compra um copinho pequeno, especialmente para o Pesach. Eles vão tomar, aqueles não, todos têm que tomar os 4 copos. Se a pessoa tem essa sensibilidade, etc., então a pessoa pega copos menores, que inclusive nos 4 copos você deve tomar o copo inteiro. Então, se você tem um copão, não basta só você tomar no Pesach, estou falando no Kiddush. No Pesach, não basta você tomar só os 86 ml. Você fez a mitzvah, mas o correto é você tomar o copo inteiro. Então, se você tem um copão, então você vai acabar tomando muito mais vinho. Tem gente que não tem problema nenhum com isso, mas é só para facilitar. Seria, a maceu dela precisa ser necessariamente dentro de um lugar coberto? Depois, se você fechasse a rua e fizesse do lado de fora, você não ia ter ferramentas em casa. Você fazer na rua, assim, pela questão da mitzvah da Halá, não tem problema. Mas tem uma questão que a gente não come no lugar público. Assim, você não vai fazer na rua. Se você fechar a rua, tiver uma coisa mais privada, é mais uma questão da boa conduta. Terraço interno, É. ok. Terraço privado. Sim, né, mas é porque ele está pensando no Hametz, que vai cair o Hametz no chão, etc. Teoricamente, se você fez, então, comeu numa área pública, então aquele Hametz não é teu, então o que caiu no chão não é teu. É uma opção. E pode misturar o vinho com água ou até com suco de uva? Então, originalmente, o vinho ele tinha que ser misturado com água, porque o vinho puro era uma coisa extremamente forte. O vinho que nós temos hoje, ele já foi misturado com água, e dependendo do vinho, já foi misturado com a quantia máxima de água permitida pela Halachá, que ainda é chamado vinho. Caso contrário, é água vermelha. A gente conhece como que é o mercado, né? Vende a carne congelada, o que conta o peso, né? A água que ele absorve, ele perde, etc. Então, o vinho, normalmente, os vinhos comuns, vinhos de mesa, eles já vêm com água. Se você acrescentar um pouquinho de água, ele já deixou de ser vinho, porque ele já está no limite. Se você comprar e tiver um vinho realmente que é bom, então você pode diluir ele com um pouco de água. Tem uma medida certa, não lembro agora exatamente qual é a medida certa. E a mesma coisa com suco de uva. O suco de uva, ele vai tirar aquela, que nem a gente falou, aos poucos vai deixar de ser o vinho, que é a mitzvah ideal. Os sefaradim, eles colocam água, mas parece que Uma questão da Kabbalah. É isso. Tem os faradim, eles costumam colocar, mas é uma gotinha de água. Não vão colocar muita água, porque não é a questão de diluir, é uma questão de o vinho está ligado com severidade, vermelho, a água está ligado com bondade, então eles adocicam
isso é uma questão da Kabbalah, o vinho com uma gotinha de água. Então, esse é um costume. Tudo certo? Então, vamos lá. Agora começar capítulo 36, que ele fala sobre as leis de Melichá, salgar a carne. Como ninguém aqui trabalha no abatedouro kasher, a gente não precisa saber todos os detalhes, mas saber como, pelo menos de maneira geral, como funciona salgar a carne, o que significa salgar a carne para tornar a carne kasher. Além do animal ter que ser um animal puro, além dele ter que passar pelo ritual de shritá, ainda ele não está pronto para ser consumido. Então, se for um animal de grande porte, você precisa primeiro tirar as partes que a gente não come. Normalmente, a parte traseira do animal já descarta e pronto para não entrar em detalhes, o que pode, o que não pode, normalmente já se descarta. E aí, bom, você tem agora a ave morta. Agora você tem a outro pedaço do animal. O que você faz? Você vai precisar lavar ele, conforme o ritual que a Alahá traz para a gente. Ritual, talvez é uma palavra fraca. Conforme a lei que a Torá coloca para a gente, a Alahá coloca para a gente o que significa lavar, o tempo que ele fica em água, depois ele é lavado, etc. E depois disso você vai salgar a carne, porque o sal ele tem a força de extrair o sangue que ficou lá dentro. E tem muitas leis em relação a isso. Essa é uma das matérias que se estuda quando você vai fazer o rabinato. Você estuda por uns 2 meses, 3 meses e faz uma prova sobre isso. E depois, se você realmente quiser aplicar isso, você vai precisar ainda mais de lições práticas, como chama? Fazer um estágio, obrigado. Estágio prático para você realmente saber como funciona. Então, qual que é a ideia? Então, a primeira coisa, a Torá proíbe, a mesma Torá que permite você comer a carne, a Torá fala, porém, o sangue você não deve comer. O sangue você não pode comer. A Torá proíbe a gente comer o sangue. E, aliás, falar não é só o sangue do boi ou da ave. A mesma coisa, se você tem um ovo, a gente verifica se não tem nenhum pontinho vermelho. Se tem um pontinho vermelho, aquele ovo inteiro é descartado. Se você misturou com os outros, é um problema. Então, por isso a gente verifica um por um, antes de colocar na tigela, os 2 lados da gema, para ver se não tem sangue. Quando você cozinha o ovo, então esse sangue ele vai para a clara, a parte interior da clara que toca com a gema. Você vai ver lá um ponto preto bem destacado, que esse é o sangue. Aí você descarta aquele ovo também. Sabia disso? Não. Conhecia? Não? Tá. Então, alguns conceitos básicos antes da gente começar as alachot. A primeira coisa, a Torá que te diz você pode matar um animal, até Noach era proibido a gente comer carne. Durante o deserto, eles só poderiam comer carne, conforme a opinião da Gemara, só quando eles faziam sacrifícios. Mas a Torá te diz, você ainda tem que ter um enorme respeito pela vida. Eu te permiti matar, mas com muitos cuidados. Como eu falei outro dia, você não pode matar o filho e o pai no mesmo dia. Essa é uma crueldade. A Torá proíbe você fazer isso. Tem várias regras que você tem que respeitar o animal. E assim também, a Shkita não é só por isso, não é porque Deus tem piedade, porque se fosse piedade, talvez não permitiria a carne, nem mataria. Então não posso falar, Deus permitiu pela sua piedade. Deus permitiu porque ele permitiu. Ele é mais piedoso do que a gente possa imaginar. Mas eu não posso limitar ele e limitar a mitzvah à minha lógica. Mas um dos conceitos desse sangue o sangue é a alma. Então se eu vou comer a carne, eu não vou comer com a crueldade, digamos assim, de estar me alimentando também da própria alma daquele animal. Assim como a gente falou, não cozinhar o cabrito no leite de sua mãe. Então, isso seria um desrespeito maior ainda à vida. Então, a gente tem que extrair esse sangue. Esse é um conceito. Conceito número 2. Quando a gente fala de kashrut, se eu tenho sal, o sal, ele tem a capacidade de extrair o gosto, o sabor ao que está dentro do alimento, e ele pode, inclusive, transferir para outro alimento. Então, esse salgado, o sal é chamado kavush kimvushal, maluach que faz tempo. O que significa que se eu coloco o sal entre duas coisas, vamos supor, eu tenho uma carne que está com sal em cima dela, eu coloco um queijo em cima, pela lei, a rigor, se ele está frio, os dois estão frios, não teria problema. Mas o sal, ele puxa, certo? Inclusive a gente vê, porque o sal às vezes pega um lugar que tem maresia, um lugar que tem
praia, etc., ele vai ficando muito duro. Eu lembro no Rio, quando eu estou lá, o sal é sempre mais duro, porque ele realmente ele absorve. Então, ele absorve, ele tem esse poder de absorver. Agora, o sal ele tem duas funções. Ele é capaz de extrair, mas ele também é capaz de fazer com que o alimento absorva. Então, se eu tenho uma carne, um leite, um queijo, e eu coloco sal entre eles, ele vai misturar os dois. O gosto da carne vai para o leite, o gosto do leite vai para a carne. Então, ele extrai e ele também consegue colocar. Agora, o que acontece? Só um minuto. Qual é a grande jogada, digamos assim, usar uma palavra? Qual que é o grande rap, se fala em Yiddish? Qual da questão de salgar a carne? Eu preciso salgar a carne de tal forma que o sal só vai extrair e ele não vai recolocar o sangue ou pegar o sangue de uma outra parte dentro do animal, dentro da carne. Como que eu faço isso? Então, a regra mais básica é que eu não posso fazer salgar a carne dentro de uma panela, dentro de uma bacia. Por quê? Senão, mesmo o sangue que saiu, o sal foi lá e jogou ele para dentro. Eu preciso fazer isso dentro de um kli menukav, um utensílio que ele é furado. Assim, não tem o risco de todo o sangue ele vai caindo para fora. Não tem o risco dele voltar e ser absorvido novamente. Então, então muitas leis envolvem essa questão de como eu garantir que o sal só vai tirar, mas ele não vai recolocar. Então, muitas das leis da Melihá estão ligadas com esse conceito de extrair e não colocar para dentro. Fala. O sal, Rabino, o senhor está falando, né, que ele absorve tudo, absorve também a negatividade, energias negativas, não. Você diz um conceito espiritual, se o sal tem essa força de absorver coisas negativas? Não sei dizer. Não sei te dizer. Tem aquele sal que o sal da época de Sodoma, que era um sal que cegava. Esse era um sal na região do Mar Morto. Na época ele ainda estava doente, como diz o Yosef Shai. Esse sal ele cegava as pessoas. Por isso a gente costuma, sempre que a gente come o pão, o amotzi, a gente vai e lava as pontas dos dedos para não ter resíduo desse sal. Hoje a gente não tem mais esse sal, mas a gente mantém a tradição de fazer o Maim Achronim. Então essa é a única coisa que eu posso dizer em relação ao sal, que seria um sal maligno. E o sal, assim, hoje em dia tem muito refinado, não refinado, grosso, fino, qualquer sal é sal, ou existe realmente... Então, uma muito boa pergunta. Para salgar a carne, tem que ser sal, aquilo que a gente chama de sal grosso, não pode ser o sal fino, porque o sal fino ele vai ser absorvido e ele não vai conseguir extrair, justamente o que a gente falou. Não refinado? Não, então não pode ser refinado, tem que ser sal grosso, mas dentro do grosso ele não pode ser muito grosso, porque se ele é muito pesado, você coloca ele cai. Então precisa ser, então por isso eu falei, precisa de um estágio, saber qual que é a espessura do sal, que tipo de sal que você vai comprar exatamente, você tem que ir lá e saber qual que se usa. Então, por isso precisa estar lá com a mão na massa, mas o conceito é esse, não pode ser fino. Agora, falando de sal, todo sal é kasher? Sal puro, sim. Agora, hoje a gente tem aquele sal rosa, Himalaia, etc. Então, muitos deles têm corantes, certo? Porque é para te enganar que é sal rosa. É mais saudável, sei lá o quê. Tudo bem, mas você tem que saber realmente que ele é realmente sal puro e não, ou que tem uma ashgachá garantindo que ele seja kasher. Então, não é qualquer sal que você pode comprar, quer dizer, sal puro com certeza. Ele é sempre sal marinho, por causa das águas. Tem sal de rocha também. Então, por exemplo, a gente só está falando para sal que vem do mar. Você diz para poder extrair? Porque se tem a questão das águas, então necessariamente tem que ser um sal marinho. Boa pergunta. O sal do deserto, ele vem de rocha. Boa. E é comercializado? O próprio o sal rosa do Himalaia é uma rocha. Para você colocar a halá, que é só um simbolismo, eu acredito que não tenha problema. Para você extrair da carne, precisa fazer o estágio e saber se realmente ele tem essa força, se na prática ele tem essa força de extrair tanto quanto o sal marinho comum. En Argentina, en todo el mundo, de la comunidad, porque ponen sal grosso en todas las carnes. Desde la época, ¿sabe qué? Como ele sabia isso? Não, mas aí é o contrário. Quando você coloca sal grosso no churrasco, é porque você quer que a carne absorva o sal.
O sal não está lá para tirar, imagino eu, não sei que é o argentino, mas o sal não está lá para tirar o gosto da carne. Ao contrário, o sal está para incrementar dentro do gosto da carne. Então, você massageia, você quer que o sal entre. E aí você vai colocar ele no fogo com o sal, você está querendo que o sal derreta e ele entre dentro da carne, que seja absorvido. É o contrário. Entendeu? E isso não teria problema de fazer depois. Então, agora, quando você compra uma carne kasher, uma vez que já foi feito esse processo, às vezes você chega e fala, pera, tem um sangue, tem um líquido vermelho. Até pode ser que se eu levar ele no laboratório, ele vai ter exatamente as moléculas de sangue. Não importa. Uma vez que alahicamente, conforme a lei, você fez esse ritual conforme a lei, o que sobrou não é sangue. Ah, mas não é sangue. Alahicamente não é sangue, você pode consumir, a carne está kasher, não se preocupe. Às vezes você abre, realmente você vê aquele líquido e fala, peraí, achei que a carne kasher é... Eu não sei. É um caldo natural. Eu não sei, mas a gente vê avermelhado. Então dá uma... Agora, uma coisa muito importante. Então, quando você vai cozinhar a carne kasher, se coloca muito menos sal, porque ela já foi salgada. E uma das maneiras que, infelizmente, já descobriram lugares nos Estados Unidos, um lugar nos Estados Unidos, que ele vendia a carne como kasher, só que ele comprava do açougue do vizinho, infelizmente. A maneira que descobriram, era muito bem feito isso, infelizmente, que, de repente, as mulheres começaram a colocar mais sal na carne, cada vez mais sal, e mais sal. A carne estava sem sabor. E aí, até que alguém foi atrás, se tocou, está estranho. E aí, descobriram que o homem, infelizmente, vendia carne kasher, a carne não kasher como kasher, para ganhar dinheiro, infelizmente. Foi uma história muito trágica. Mas quem começa a comer kasher, ele vê essa diferença. Ou quando você tem uma empregada em casa, ela comenta, fala, peraí, a carne de vocês precisa de mais sal, ou desculpa, menos sal. Às vezes vai comer a primeira vez, tá muito salgado. Ela está acostumada, na casa dela, colocar bastante sal. E a nossa já vem salgada. Já foi salgada e já absorveu um pouco do sal. A questão do sangue é só para os animais terrestres, vamos dizer, para peixe... Peixe não tem problema. Não. Peixe não precisa de shritar, peixe, o sangue do peixe não tem problema. Ou seja, pela lei não é chamado um sangue. Ok, concluímos por aqui. Chodesh Tov, todos.